Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e toda honra, toda glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. É um versículo muito conhecido e ele diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Bom, meus queridos, e é Jesus respondendo aqui ao apóstolo Tomé, né, que havia feito uma pergunta. Ele perguntou para Deus: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Daí Jesus responde isso, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, queridos, não há, né, outro caminho, não há outra maneira de chegarmos ao nosso Pai se não for através de Jesus, né? Então eu separei alguns outros alguns outros versículos só para a gente só para a gente reforçar, né? Então depois aqui é João mesmo, João capítulo 8, versículo 51. Então João 8, 51 diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém. Então, Jesus falando isso também, a importância de guardarmos, né, a palavra dele. Depois aqui, em João, também, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, né? Então, mais um versículo falando sobre Jesus, sobre a, a força, né, de Jesus, sobre as qualidades de Jesus, que não precisa nem falar, né? Mas a gente só para reforçar. E depois, por último aqui, João também, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35, onde Jesus diz: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Bom, meus queridos, então só para, né, só para complementar o João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só para a gente, né, hoje refletir sobre Jesus, né, sobre a importância de Jesus, né, sobre crer em Jesus, o que nos leva, né, a crer em Jesus, ou para onde, melhor, né, para onde nós iremos crendo em Jesus, né, guardando as palavras dele, sabendo, né, que ele é o pão da vida. Então, quando a gente ora ao Pai Nosso, que a gente diz, né, daí nos dai o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, estamos pedindo Jesus na nossa vida, né? Não estamos pedindo o pão físico, né? Estamos pedindo o pão de Jesus, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Daí Jesus diz: Eu sou o pão da vida, né? Ele é quem nos alimenta, né? Com a palavra de Deus, com a palavra revelada, com a palavra verdadeira. E somente essa, né, palavra que Jesus, né, tinha, né, que Jesus tinha quando esteve aqui na primeira vinda, quando ele dizia: se arrependei, né, arrependei-vos, né, o reino de Deus está próximo, ou seja, eu estou próximo de você, eu estou aqui. Se você estender o seu braço, você toca em mim, você toca no reino de Deus, eu sou o reino de Deus, né? Jesus estava dizendo isso, né? Arrependei-vos, né?
voltai para mim, né? Eu sou o reino de Deus está próximo. Era dele, né? Dele próprio que ele se referia. Mas, né, infelizmente, muitas pessoas, né, os escribas na época eram como se fossem os pastores, né, da época, e eles não acreditaram, eles não entenderam nada, eles esperavam uma coisa completamente diferente, né, com a vinda de Jesus, né, eles achavam que Jesus era um príncipe, então, com toda aquela vestimenta real, achavam que o céu ia explodir quando Jesus chegasse, que os meteoros iam cair. Então eles não entenderam, né, as profecias, eles não entenderam nada, né, infelizmente. E levaram, né, é lógico, os fariseus, que eram quem acreditavam neles, né, para quem eles pregavam, né, na sinagoga, todo mundo que acreditava neles, né, nessa pregação deles, não acreditaram em Jesus, né, e perderam a oportunidade, né, a grande oportunidade de conhecerem a verdade, né, e serem salvos, né? Então, queridos, Jesus, né, ele não tem palavras para descrever, né? Jesus, a gente sabe, né? Jesus, e depois também tem versículos que Jesus diz, né? Eu sou o Pai, né? O Pai está em mim, assim como eu estou no Pai, né? Ou seja, Deus estava com ele, né? Quando ele foi batizado por João Batista, daí veio aquela pomba representando ali Deus, né? O Espírito de Deus ali esteve, pousou sobre Jesus, né? Isso diz que, né, Deus está, né, com Jesus, né? Então eles eram um, né? Como ele mesmo, Jesus, disse isso. Então, queridos, para que a gente, né, não cometa, né, o mesmo erro que cometeram, né, não nós, mas que cometeram há anos e anos atrás, que a gente saiba, né, da importância de Jesus, que a gente creia em Jesus, né. Queremos ser salvos? Sim, claro, tenho certeza que todos vocês, né, você, meu querido, minha querida, quer ser salvo, assim como eu também, é claro. Então, que a gente acredite, que a gente siga Jesus, que a gente leia, né, os evangelhos, principalmente de João, que a gente leia primeiro, assim, um conselho que me deram quando eu comecei a me converter, quando eu fui convertido, diziam, né, leia primeiro o evangelho de João, né, depois você lê os outros. E foi o que eu fiz e é o que eu, né, para todo mundo que eu falo, eu aconselho, né, do mesmo modo, né, leia o evangelho de João primeiro, que é uma maneira mais fácil da gente entender, é um evangelho com bastante detalhes, né, que conta bastante, de uma maneira mais fácil da gente entender, vamos dizer assim, é o evangelho de João, entender, né, a vinda de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né, a forma como Jesus pregou a palavra verdadeira, tá bom, queridos? Então que hoje a gente reflita isso, a importância de Jesus nas nossas vidas. Então não adianta, né, a gente inventar, outras maneiras, né? Ah, mas tem a maneira tal, tem o livro que lançaram agora, que é um livro de autoajuda, mas também é puxado assim para a área espiritual, e lá ele ensina como a gente chegar à salvação. Não ensina, né? Quem ensina é Jesus. Chegaremos ao Pai através de Jesus, né? Não tem outra maneira, através de Jesus, me desculpa. Chegaremos, né, ao Pai através dos ensinamentos de Jesus, né? Não há outra maneira, né? Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Isso não sou eu que estou dizendo, não é o José, não, é Jesus que disse isso, né? E continua dizendo, ele está lá vivo, né? Junto com o Pai, esperando, né, para que ele venha para cá para nos recolher a sua igreja, né? E ele próprio, né, disse isso, né? Não há outro caminho, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, que a gente reflita hoje se estamos dando, né,
a Jesus a importância de vida. Então não adianta colocar uma camiseta como eu estou hoje, uma camiseta estampada, né? Eu amo Jesus, Jesus é minha vida, todos com Jesus, Jesus é a salvação. Não adianta, é ótimo, bonito, é bacana, mas adianta a gente viver os ensinamentos de Jesus, a gente aplicar os ensinamentos de Jesus, a gente crer, né, que Jesus esteve aqui, que Jesus viveu no meio de nós, que Ele nos ensinou, que Ele pregou, né, a palavra verdadeira, e os ensinamentos dele, né, são realmente os que nos levam ao Pai, não outros. Tá bom? Então que a gente fique esperto, que a gente fiquemos atentos, né, com os falsos ensinamentos, infelizmente, né, que até eu comentei aqui alguns dias atrás, de pastor lá, né, de pastor de colega meu que trabalha comigo, dizendo, né, que a gente não pode orar o Pai Nosso, né, se foi Jesus mesmo que ensinou o Pai Nosso, está na Bíblia, Jesus que ensinou, e esse pastor disse que nós não podemos orar. Então, queridos, tem muitos pastores aí pregando a palavra errada, pregando, né, desculpe, né, se eu vou ser forte em dizer isso, pregando a palavra de Satanás, não a palavra de Deus. Então, fiquemos atentos, né? É Jesus que nos levará à salvação. Não há outra maneira, não há outro jeito, não há outra pessoa. É Jesus, são os ensinamentos de Jesus que nos levarão à vida eterna. É a palavra revelada que nos levará à vida eterna. Tá bom? Então, que a gente procure, né, a palavra verdadeira, a palavra revelada, a palavra que realmente ensina o que Deus quer que nós aprendamos. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um dia de muita paz e muita esperança. E que Ele nos dê muita sabedoria para que a gente possa realmente levar uma vida que nos conduza a Jesus Cristo, que nos convida, que nos leve, desculpa, ao nosso Pai, né? Que nós sabemos que é através de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nos dê um dia de muita paz em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos.